sustentar? Vai. Pois é, a gente falava da natureza do mal. Isso. Né? É porque, na verdade, quando se fala, pelo menos se soa para mim, termos que usualmente são colocados como sem uma fundamentação metafísica, para mim tem fundamentação metafísica. Natureza, essência, autopotência, substância acidente, né? Então, assim, quando afirma que alguma coisa tem uma natureza, eu vejo isso a nível do ser. Ele possui, neste caso, um modo de ser muito particular ou um modo de operar em virtude de um fim muito particular. Então, por exemplo, qual a natureza do homem? Então, eu pressuponho um modo de ser e um modo de operar. E esse modo de ser e o modo de operar só pode pressupor alguma coisa que é. Então, quando se formula a frase, qual a natureza do mal? Estou pressupondo um modo de ser e um modo de operar, a nível do ser. Só que como tudo que tem o seu ser a partir de Deus, e eu admito que o mal é uma natureza ou possui uma natureza, logo eu tenho que pressupor que Deus gerou o mal. Entendi. Então, assim, todos os autores clássicos que eu já li nesse sentido, quer dizer, comentários ou introduções, eu estava tentando ler de ontem para hoje, lutando, né, para ler, que parece um combate, um trecho da Súmula contra o Gentio, de Santo Tomás. Só o trecho que fala sobre o mal, né? Foi quase uma hora para ler uma página e meia. E depois tive que voltar de novo para tentar ler. Aí ontem eu voltei no outro trecho, não entendi nada, vou ter que voltar de novo para ler. Mas sim, todos trabalham com essa premissa, né? O mal não como uma natureza, mas como uma privação. Então, neste caso, quando você fala como uma corrupção, não fica muito longe dessa definição. Porque a corrupção ela seria uma privação da ordem do bem. Porque, se de alguma forma eu admito que o mal é uma natureza, tem que pressupor que ele tem a sua origem enquanto ser de Deus. Já que Deus é o ser que subsiste por si. Tudo que nasce dele são seres, ou entes, na verdade, que existem tendo em Deus seu sustento. O mal, por sua natureza, não poderia, neste caso, para sustentar e defender a tese de que Deus é bom, e que tudo que ele cria é bom, como está no Gênesis, ele criou e viu que era bom. Então eu tenho que pressupor que o mal não ser, eu tenho que admitir ele enquanto privação e tem que encontrar uma linguagem que o descreva sem dar uma noção de que ele é. Eu acho, assim, eu tenho uma opinião já meio, talvez polêmica, sei lá. Mas adversa. Mas adversa, assim. Eu acho que, assim, eu acredito muito assim, nessa questão nossa eu levo mais essa na questão da natureza, mais do pecado. Acho que o pecado faz parte da nossa natureza. Eu acho que depois do Jardim do Éden ali, já se instalou esse pecado na nossa natureza. Acho que eu sou mais desse lado, assim, Nelson Rodrigues, Dostoiévski, essas questões, assim, eu sou mais pessimista nessa questão. Eu acho que por mais que a gente tente, sempre a gente está pecando. Por mais que a gente tente assim, vou ficar em casa, parado aqui, mas... Hoje eu vou ficar a salvo. Vou ficar salvo, mas sempre... Aí vem o pensamento. Vem o pensamento. Que raiva daquele cara. Vem o pensamento, vem alguma coisa, vem sei lá, alguma coisa assim, me leva a pecar aí eu passo o dia todo pecando. Assim, eu discordo de você, Tarcísio, no sentido que você, na construção que você faz, de que o pecado faz parte da natureza. Porque a natureza compreende tudo aquilo que um ente é e que sem aquilo o ente deixa de ser. Se você afirma para mim que o mal ele faz parte da natureza humana, logo, se o homem deixa de ser mal, logo deixa de ser homem. Aquela mesma frase fala assim, errar é humano. Se errar é humano, então quando eu erro, eu sou homem. Quando não erro, logo não sou homem. Então toda tentativa que o homem tem educacional de elevar o homem de um estado de erro para um estado de acerto seria um contrassenso contra a própria natureza humana. Então se eu pressuponho que o pecado faz parte da natureza humana, logo se o homem não peca, logo ele não é homem. Então a tentativa de Deus de salvar o homem do pecado, Deus está operando contra a própria natureza que ele criou.
Então, neste caso, eu só posso aceitar o pecado dentro de uma noção filosófica de acidente. Porque o acidente é tudo aquilo, o acidente, dentro das categorias aristotélicas, tem a substância, mas 9 categorias e tudo é acidente. Então, o acidente é aquilo que pode estar na substância, mas não faz parte da substância. Por exemplo, ser negro é acidente. Ou seja, eu sou negro, mas a minha natureza é ser homem. É verdade. Então, o ato que pelo qual, se eu fosse branco, eu continuaria sendo homem, porque o ser negro é acidente, o estar sentado é acidente. Então, o pecado, ele está na natureza, mas como um acidente, porque a ausência do pecado não torna a minha natureza menor, mas aperfeiçoa a minha natureza. Então, não seria esse acidente no momento lá do paraíso? Sim, não, mas a sua afirmação foi... Aí faz, mas agora faz parte da natureza. Não, mas é que Depois daquele tá, se momento. faz parte da natureza, o ato que pelo qual eu deixo de pecar, eu deixo de agir como homem. Esse é o problema da sua frase. Porque assim, eu creio assim, quando Deus criou, quando Adão e Eva, por exemplo, eles não tinham vergonha de estarem nus, Por exemplo, Tarcísio, não se tinham você, essa se questão. você tivesse, se você nascesse sem inteligência, completamente sem inteligência, você seria homem ou seria um animal? Seria Não. Não. Se você nascesse Completamente completamente desprovido da inteligência. sim, você não humana, seria né? um homem. Que burro, dá 0 pra ele. Porque, Não, seria animal. porque essa qualidade é inalienável da sua condição de ser, ou seja, animal racional. Se eu tiro a diferença específica, que é racional, só sobra um animal. O animal, Então, se você coloca pra mim que no estado atual do gênero humano, e essa concepção é muito luterana, o pecado faz parte da natureza como uma essência, então logo lutar contra o pecado não tem sentido. Eu tenho que agir como Lutero afirma, né? Tenho que pecar, só pecar, porque isso faz parte de mim. Não como um acidente, mas como uma essência. E esse é o problema. Assim você justifica qualquer ato mal. Não estou agir mal neste caso, seria agir bem. Agir bem, Algumas pessoas não gostaram, mas esse sou eu. É o que se faz, esse aqui sou eu. Mas, entendi. Mas eu acho que eu só consigo entender o que o Tarcísio falou viajando mais ainda. Mas eu entendi ele. Eu acho que seria uma alusão que foi feita um tempo desse numa série que eu vi. O cara disse assim, olha, você traz muita luz. Eu lembro que ele fala isso pro protagonista, né? Fala assim, você traz muita luz. Mas é bom que você se lembre que quanto maior a luz, maior a sombra que ela faz. Então acho que Tarcísio está indo ali. Quanto mais você tá ali naquela luz, mais tem uma sombra ali. Maior é a sombra atrás de você. Só que aí é como o Paulo diz, não é uma coisa que nasceu que é essencialmente sua. Sim. Mas que se cria talvez, né, a partir de você. Na verdade nem cria, porque o pecado em si mesmo, ele é um modo de privação. Então se a gente admite como é um modo de privação, ele não pode inerir como qualidade. Apenas é qualidade daquilo que é. Então se você falar para mim que o pecado é alguma coisa não ser, tem dois problemas. Se eu aceito a definição de mal como privação, logo ele não pode inerir na natureza como privação. Porque privar é tirar, é ausência. E segundo, se você admite que o pecado ele é naturalmente inerente no homem, você não pode corrigir ninguém. Porque quando o homem peca, ele age segundo a natureza dele. E agir segundo a natureza é sempre certo. Sempre certo. Você vai corrigir um cachorro porque ele vive dentro de sua casa? Você pode até corrigir, mas ele está agindo contra a natureza dele. Ele está agindo contra a sua ordem, mas não contra a natureza dele. Então, assim, mas é diferente quando você fala. Porque eu concordo com você. O homem pecou, a natureza está frágil. O homem tem que lutar contra o pecado e, como sempre, vai pecar. Segundo o Evangelho, o homem peca. O justo peca 7 vezes no dia. O justo. Ave Maria. Então, neste caso. Vou nem contar então. Então, assim, há a natureza e há o pecado como pensando filosoficamente, né? Não teologicamente. Como acidente na natureza, tal como você está sentado aqui agora. Então, o estar sentado não te define como pessoa humana.
E neste caso, o pecado não define ontologicamente a natureza humana, mas expressa a condição existencial dela. Qual a definição ontológica? Ou animal racional, ou um composto de alma e matéria, corpo. Mas existencialmente eu sei, e moralmente, que eu sou maculado pelo pecado original. Isso não há como negar. Basta eu avaliar minha consciência, sei que há pecados. Mas sei que isso não faz parte da minha natureza enquanto essência, mas enquanto acidente. Entendi. Então o pecado nesse caso não seria inerente de todo ser humano, mas sim um colateral de carência. Faltou alguma coisa. Faltou mais firmeza, faltou mais fé. Então falta alguma coisa e volta aquele conceito de Deus, né? É uma privação. Sim, uma privação. É uma privação. Faltou ali, faltou expectativa. Eu fui lá e tive um pensamento horroroso. Faltou confiança. Eu fui lá e tive uma atitude terrível. Faltou paciência. Eu fui lá e cometi um desatino. Porque, por exemplo, qual seria o pecado do roubar? Ali faltou justiça. Eu usurpei um bem que não era meu. Né? Assim, porque como a gente falou agora há pouco, quando ideias geram consequências. E já houve autores que pensaram dessa forma. Por exemplo, a dialética hegeliana, ela tem esse princípio do mal e da contradição como princípio do ser. Então, neste caso, eu posso fazer o mal, para fazer o mal, para dali gerar o bem. Existem muitas concepções gnósticas e cabalistas, que o professor Marcelo Andrade fala muito sobre isso, que é essa ideia, se é necessário que haja uma corrupção na humanidade, para o advento do Cristo, isso dentro da concepção deles, né? Então, o que a gente precisa fazer? Corromper a humanidade. A pessoa corromper a humanidade para dele extrair um bem. Ou seja, é justamente essa noção de que eu posso fazer o mal intencionalmente para dali extrair um bem. Né? Então, assim, eu não consigo conceber que o mal em si mesmo, o pecado, compõe essencialmente a natureza humana, tal como a inteligência compõe essencialmente a natureza humana. Eu penso exatamente isso. Eu acho inclusive, né, eu me lembro da minha tia que cresceu ali minhas primas cresceram, na verdade, sob o jugo da Igreja Deus e Amor. E na época se falava muito assim, nossa, porque nada contra, eu já falei de religiões afro aqui, né? Não tenho nenhum preconceito, né? Agora eu vou falar dos neopentecostais, também totalmente livre de preconceito. É o que eu acho, quem não gosta eu entendo. Mas assim, é interessante porque os neopentecostais sempre são muito taxativos nisso, né? Minha tia sempre falou, o demônio da inveja, hein? Você tá com o demônio da preguiça. Você tá com o demônio da roupa suja. Tudo era um demônio. E hoje em dia, eu juro, eu tô muito parecido. Eu acredito muito que é como diz, né? O mal tá sempre te rondando. Eu acho que assim, a gente é energia. Isso é física, né? Nem preciso pôr em consciência. A gente é energia. Isso é um conjunto de átomos ali que vibram, se chocam. Isso é energia pura. Né? E assim, sentimentos negativos, né? A negatividade em si, seja uma depressão, uma raiva, uma mágoa, isso torna a sua vibração muito pesada. E eu acho que nessa hora, cara, você fica muito suscetível a vibrações que você não compreende. Por isso que é tão importante a gente buscar oração. Eu falo pra você buscar oração, né? Buscar ali o jejum, o equilíbrio, porque você precisa ter a mente forte, fortalecida. Quando você não tem isso, você é suscetível. Eu acredito de verdade que um homem de verdade normal e puro, quase russoniano esse pensamento, mas eu acredito que realmente um homem, ele não consegue chegar e matar um bebê. Assim, vou matar esse bebê. Ou vou espancar essa mulher aqui dentro da minha casa. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, por exemplo, um homem pode matar
uma pessoa? Pode. Você numa situação extrema, mesmo estando ali com Deus no seu coração, mesmo tendo a sua sanidade ali estável, você pode vir a uma situação de conflito em que você tira a vida de outra pessoa, em que você fere alguém, mas você deliberadamente matar pessoas e enterrar no quintal da sua casa, você, pra mim, cruzou uma linha. Eu acho que o ser Usou muitas linhas pra você- fazer isso, né? não, mas quando eu falo uma linha, eu digo assim, você saiu do humano e agora é outra coisa. E eu acredito que isso é cumulativo. Eu acredito que pessoas... Eu não acredito que, como na ficção, né, que um demônio pode vir e se tornar uma pessoa. Igual você vê em série, Lúcifer, que ele fica ali vivendo como ser humano. Não acredito que Deus lhes permite isso. Mas é permitido que uma pessoa se torne um demônio. Você tem esse arbítrio e essa capacidade de ascender a um mal tão terrível que Deus reconhece que para você nem tem jeito. Por isso que ele diz que existe, a gente acredita que tem os pecados, né, que são mortais. Aqueles que não tem como mesmo. Não tem o que fazer por você. Entendeu? E assim, é pesado. Porque você pensar que Deus é misericórdia, as pessoas pensam, mas se ele é tão misericordioso, por que que ele vai condenar isso? Mas é porque, vamos ser sinceros, um sujeito que chega ao cunho sexual e com morte de um recém-nascido, o que é que ele vai respeitar? O que há para se fazer com ele? Porque assim, você entende? Ele cruzou esse limite. Ele já não é um ser humano que vive ali, pra mim. Esse mal não tá ali dentro da pessoa, que nem as pessoas dizem, ai, o ser humano pode fazer esse tipo de coisa. Não, um ser humano não. Um humano, entendeu? Um coração humano de verdade, ele tem empatia. Eu acho que a empatia, sim, faz parte da nossa natureza. Afinal de contas, tu não quer tomar uma facada, e tu não anda por aí com a faca ameaçando as pessoas. Porque tu fala, pô, vai que esse bicho também tem uma faca. Até um louco pensa isso. Entendeu? Pessoas ruins pensam isso. Entendeu? Você tem bandidos que eles estão prontos para ir ali e matar o desafeto dele. Mas ele não saca a arma dele no meio da rua deliberadamente e mata um aleatório. A maioria não o faz. Ele tem um objetivo até mesmo para a vilania dele. Entendeu? Ela não é gratuita, tipo, que aquele cara ali tava na igreja, tava gravando um podcast, né, safado? Pá! Entendeu? Não é aleatório. Então quando a pessoa chega nesse nível de aleatoriedade, dessa maldade extrema, ele já não é mais humano. Eu acredito que ele cruzou essa linha. E assim, Eu acho que, assim, como eu falei, eu tenho um pouco dessa, talvez seja até cabeça dura, eu posso estar errado, lógico, mas... Não, ponto de vista. Mas, ponto de vista, mas quando, sei lá, quando você adentra assim, no universo de Dostoiévski, Nelson Rodrigues, ou mesmo quando você vê no seu dia a dia, mesmo na sua convivência, assim, mesmo assim, cara, você, tipo, por exemplo, as pessoas comemorando a morte de alguém, por exemplo, tudo mais, cara, você vê assim que o ser humano tem a malvadeza dentro dele, só que tem os graus, tipo o grau assim, tem pessoas que conseguem se controlar mais, porque tem as leis, que você pode ser preso, tem os mandamentos, quem segue os mandamentos de Deus, tem, né, surgiu através dos mandamentos e tudo mais, tem coisas que fazem refrear alguns sentimentos de algumas pessoas, outras já não conseguem, e já ultrapassam, os psicopatas da vida já ultrapassam, já não conseguem, então, já não conseguem se deter, mas acho que essa por exemplo, Caim matar Abel, o próprio demônio tentar Adão e Eva. Se Deus fez o homem, porque Deus também colocou a árvore ali para testar. Porque ali foi um teste que ele fez. E eu acredito que Deus fez sim um teste, porque senão ele não colocaria aquela árvore ali, e o demônio apareceu para coisar, e o homem foi lá e pecou. Aí depois veio Caim, depois veio os outros que de alguma forma tiveram seus pecados também, como Abraão e tudo mais. E por aí vai, ao longo da história até os dias atuais.
Aí quando você, por exemplo, lê, A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues ali, ou como você leu Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, cara, você vê filmes e tudo mais, você lê Shakespeare ali, Macbeth e tudo mais, você vê a questão Hamlet, você vê a questão ali do homem tentar se controlar, mas às vezes ele é levado ao extremo, ele é levado pelo seu pecado. E ele se deixa levar. É quando as próprias tragédias gregas, que o homem vai lá, você pega, por exemplo, Sófocles, você pega ali Édipo Rei, que ele... A tragédia vai levar a peripécia ali, que ele tenta, não matei meu pai. Ele pensa que não matou o pai, mas no fim ele matou o pai e casou com a própria mãe. E levou ele a Parece um ótimo lugar para passarmos a noite, não acha, Frajola? cegar, perfurar os olhos. Toda a tragédia, Medeia, que mata os próprios filhos pra punir Jasão da traição dele. E isso a gente vê com, por exemplo, esses casos... Você vê casos reais, assim, né? Desse mesmo jeito. Então, nada... Eu tenho esse negócio assim, que por isso que me leva a pensar... Faz parte, mesmo se for acidente agora, faz parte, está introjetado na natureza do ser humano. Está introjetado, não pode ter saído da fábrica, mas depois que comeu a maçã e tudo, virou. Da natureza do ser humano, e o ser humano ele vai se controlar, mas no fim ele está sempre pecando de alguma forma, pode ser em grau maior, grau menor, mas sempre vai levar ao pecado. Sim, No dia assim, Um mas estigma, né? É, o estigma. Assim, o problema que eu vejo na sua argumentação é que você admite um fato concreto, mas tira conclusões precipitadas. O problema é esse. Né? Porque tudo que você falou eu concordo. O que eu discordo são as implicações lógicas que você tira e as outras implicações possíveis a partir da conclusão que você tira. Que o fato, você admite o fato, o homem peca, o homem é mau. Concordo. A sua implicação, esse mal inere no homem como uma qualidade de substância. Se você admite este elemento e que isso é natural, logo tu concluir que ser mal é ser bom. Não há como tirar uma outra conclusão. Eu acho Não há que como eu tirar. acho Porque que não toda é. a estrutura da realidade humana, propriamente dita, seria aquilo. Seria essa a Eu realidade. acho que não. Então o ato que pelo qual, por exemplo, o Luiz tenta corrigir o filho dele, não estaria errando, porque não estaria levando ele para Tô privando contra ele a de- natureza dele. Tô privando ele de uma... Do que ele é. do que ele pode fazer, do que ele Eu pode acho- ser. Eu acho que Do que ele pode eu ser. acho que não é. Eu acho que eu levo mais pra questão Mr. Jack, Mr. Hyde. Sim. O homem é duplo, é duplo. É dúbio, É, né? Da ele natureza é bondade, dual. mas também ele é mal. Ele é Sim, bondade não. e mal ao mesmo Eu tempo. acredito, Assim, porque na verdade você está levando, acho que, construções literárias para entender uma realidade que não pode entender pelas premissas. Por exemplo, quando você coloca o homem é bom ou mal. Se a gente for aprofundar nessa fala, igual já inclui os próprios anjos, demônios neste caso, Santo Tomás afirma que o mal, ele precisa ser uma privação de uma realidade que não será plenamente privada do que ela é. Porque não pode ver o mal absoluto. Porque se o mal é privação, se o mal for absoluto, logo ele não é nada. Então tem que haver uma realidade que é corrompida, mas não é corrompida plenamente. Então os anjos, os demônios propriamente dita, enquanto anjo, natureza, é bom. Mas o seu operar em relação ao fim é mal. Mesma coisa o homem que você falou, que vai se tornando mal até fazer uma tragédia, por exemplo. Então o homem, enquanto ser, este homem enquanto ser é bom. A sua natureza. sim. Mas o seu operar é mal. Então, neste caso, quando o homem possui duas coisas em si, é uma verdade, mas também não é. Porque ele possui uma natureza que é boa, mas é neste operar em relação ao fim que ele vai ter que tomar uma escolha voluntária para saber se é bom ou não. Então, eu acho que a premissa que eu acho, porque eu estou batendo nessa tecla, porque eu acho ela muito perigosa, você inerir no homem o mal. Eu não consigo contemplar também desse ponto de vista, Tarcísio, até porque assim, sou o único pai aqui, né, no momento, até o momento. E assim, o que eu vejo, né, e assim, eu tenho estudo de caso perfeito, né, eu tenho um rapaz,
e tem uma mocinha, né? Então tem ali o masculino e o feminino, né? E ali com a sua natureza primal, né? Vi os dois bebês. E o que eu reparo é que desde sempre o ser humano é como se fosse um computador. Eu quero um computador ali, um computador gamer, para rodar muitos jogos, ter uma definição widescreen de tela, enfim, você vai fazer ali as suas pré-configurações para aquilo que você deseja. Eu acredito que o ser humano nasce assim, com muitas pré-definições, habilidades inatas, né? Algumas percepções que a pessoa Já vem de fábrica. de fábrica ali, ela vai aprimorando com o tempo, né? Que vão fazer dele um bom jogador de futebol, um bom artista plástico, um bom cantor, um bom ator, né? Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque o que eu acho que nós possuímos ali como essência, e aí eu compreendo muito como o Paulo falou, é que você tem capacidades, né, que você possui, e você tem ali, você é suscetível a sentimentos que vão gerar atitudes, né? E obviamente isso passa ali pelo aquilo que é essência sua. Por exemplo, né, sendo mais claro, o Isaac, por exemplo, eu acho ele um menino mais doce, ele é mais manhoso, né? Ele tem essa coisa de mais apego. A Heloísa já não tem mais isso tanto. Ela já consegue mais sorrir pra você quando sabe que você tá com os biscoitos. Mas quando você não tem mais nenhum biscoito, ela já consegue... Ah, cadê? Tarcísio tem biscoito? Ah, Tarcísio. Isso não é maldade dela. Estratégia É para o uma filho. estratégia, ela quer o biscoito. E assim, a criança em essência, ela não alcança nem esse pensamento e nem essa magnitude assim de, poxa, eu vou ser mal. Ele não pensa nisso. Ela tá sendo espontânea. Ele está sendo né? espontâneo. Mas qual é a natureza dessa espontaneidade? É conseguir o biscoito. É ali, talvez a esperteza. É talvez ali a manha. Igual eu falei um dia desse, né, com o pessoal no trabalho. Você, por exemplo, pega uma pessoa que é agressiva. A gente costuma pensar, a pessoa agressiva vai ser brigona na rua. Não, necessariamente. Você pode pegar um cara, um bebezinho que é muito agressivo. Ele se zanga, ele grita, ele esperneia. Você trabalha essa agressividade para ele ser, por exemplo, um nadador. Ele vai competir agressivamente na piscina. Vai nadar. Redireciona o foco da agressividade, né? Da agressividade dele. Ele vai nadar com uma ferocidade que vai botar o Michael Phelps no bolso.